palavra de Deus para nós hoje está em Romanos capítulo de número 12, versos 11 e verso 12. Palavra de Deus, Romanos capítulo de número 12, verso 11 e verso 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 11 e verso de número 12. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Deus, obrigado pela Tua palavra, instrumento na mão do Teu Santo Espírito para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e nos ensina o caminho a seguir. Nos dá, Senhor Deus, o pleno entendimento, a capacidade de compreensão, colocando, Senhor Deus, em nós a possibilidade de agirmos concernentes à mesma e fazermos exatamente aquilo que o Senhor espera de nós, como povo Teu aqui na terra. Obrigado, Senhor, por esse recurso na mão do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus nos aquece. Deus não simplesmente nos criou para estarmos aqui, nesse tempo aqui na terra, e cumprirmos uma missão. O nosso coração está à disposição de Deus. A nossa mente está à disposição de Deus. E é Deus mesmo que esquenta o nosso coração. É Ele que nos dá a condição de vivermos espiritualmente, porque antes eu estava morto em meus delitos e meus pecados, mas Deus nos concedeu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, foi Deus quem nos buscou, Deus nos tirou da cova espiritual, nossos corpos estavam gelados, não havia nenhuma possibilidade de que aqueles corpos ressurgissem, mas Deus mesmo, no seu Santo Espírito, aqueceu a nossa alma e o nosso coração, e disse, viva! E nós passamos a viver. Foi intervenção de Deus, irmãos, que todos nós reconhecemos e vimos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não foi com a nossa própria condição e nem com as nossas próprias possibilidades, mas foi um aquecimento de Deus em nossa alma. É indispensável que nós reconheçamos que precisamos de Deus e que a nossa alma precisa ser aquecida espiritualmente. Portanto, Deus nos dá condições, e nós chegamos aqui nesta manhã para prestar culto a Deus, porque Deus aqueceu os nossos corações nesta manhã, e ao levantarmos a misericórdia de Deus foi sobre nós, e a misericórdia de Deus aqueceu a nossa alma. Nós levantamos, acordamos e falamos, é hora de ir cultuar a Deus. E saímos das nossas casas, e com os nossos pés andamos até aqui, e ao chegarmos aqui reconhecemos que foi Deus que nos trouxe, não fomos nós que viemos. Nós só retornamos à presença de Deus na comunhão dos santos, porque Deus nos buscou dos nossos lares, e falou, é hora de ir cultuar, é hora de ir adorar, e você obedientemente veio até a casa de Deus. Queridos, é muito importante nós entendermos que nós somos aquecidos, o nosso coração é aquecido por Deus para que vivamos espiritualmente. Carta aos Romanos é uma carta decisiva para a igreja. Na carta aos Romanos está a
justificação dos pecadores. Na carta aos Romanos está a santificação dos justificados. Na carta aos Romanos está a glorificação dos santificados. E pela fé e pelo poder de Deus, tanto a justificação, o perdão dos pecados, a santificação, a glorificação, é intervenção do poder de Deus mediante a fé, presente de Deus para nós vivermos a nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Perdoados os nossos pecados, justificados, santificados, glorificados, mediante o poder de Deus, dado a nós a compreensão pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Todo contexto salvífico não vem de vocês, mas vem de Deus. Os discípulos, quando estavam passando por dificuldades, falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Esse não é um recurso de produção humana e nem de discurso humano, mas é um recurso do Deus Todo-Poderoso no seu Espírito. E todos nós estamos vinculados a Deus pelo este mesmo recurso, e o único recurso que nos mantém unidos como igreja, na comunhão dos santos. A história da igreja nos diz que, no decorrer da história, da caminhada do povo de Deus, entenderam que os recursos eram humanos. E a igreja veio passar por um longo período de trevas, onde os homens tinham o poder de distribuir fé. Pois bem, foi o século conhecido como o século das trevas, porque o homem tomou para si a espiritualidade e falou: nós vamos produzir espiritualidade. E por isso o grande desvio daquele século, com as Bíblias nas mãos, cultuando a Deus por si próprios, sem a intervenção do próprio Deus, caminharam a passos largos para o inferno, dentro das suas igrejas, lendo as suas Bíblias, perderam-se no caminho, largaram da mão de Deus e falaram: não, nós mesmos podemos produzir fé, deixe que nós nos resolvamos, Deus. Assim como Pedro, quando Jesus o confronta e diz: Satanás está reclamando a sua vida para peneirá-lo. E diz Jesus: eu mesmo roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que diz Pedro? Deixa comigo, Jesus, eu tenho fé suficiente, deixe que esse Satanás venha, o Senhor é muito santo, deixa que eu resolvo essa briga contra o inimigo. Jesus responde a ele: olha, você vai me negar. E o caminho do homem, quando ele pensa que ele está produzindo fé, esse caminho desse homem será em direção ao inferno, porque nenhum de nós produz nenhum centímetro de fé para ocupar nossos corações. Portanto, a lição de hoje é muito importante, porque a gente começa a entender que fé e fervor espiritual está em nossas mãos, e nós nos aquecemos. E quando nós pensamos assim, queridos, nós estamos dizendo: eu não preciso de Deus para viver a minha espiritualidade. Toda vez que o homem trilhou esse caminho, ele deixou de caminhar em direção à glória e começou a caminhar em direção ao inferno. Assim o homem se acabou desde o primeiro casal, onde ele preferiu seguir o seu próprio caminho e não obedecer a Deus. Então a lição de hoje ela é muito importante, porque você pode estar sentado nesse banco e o seu coração pode estar frio, gelado,
em si mesmo. Nós podemos todos estar dentro de grandes igrejas, fazendo grandes coisas, e a nossa alma está no cárcere. E essa é a pior das cenas para nós, queridos, porque todos nós estamos aqui por causa de Deus. O ambiente é de distanciamento. O ambiente passa a ser um ambiente de desconfiança. O ambiente passa a ser um ambiente de desconhecimento e desentendimento. Quando o homem entende que ele é o centro de todas as coisas, até da sua própria espiritualidade. Eu me resolvo por mim mesmo. Portanto, a exortação do texto de hoje vai nesse caminho. Paulo está aí na sua última viagem, ele está em Corinto, e ele tem a missão de orientar essa igreja que está passando por grande perseguição. Os crentes estão morrendo nessa igreja, porque conhecem e professam a Cristo Jesus. É hora de aquecer os corações, porque senão não fica ninguém na igreja. Hora de perseguição, é hora de esquentarmos a nossa alma. Hora da igreja verdadeira falar o que ela tem para dizer, segundo a palavra e segundo o entendimento da mesma, e não segundo o entendimento de homens. E a palavra, ela é incisiva e ela é simples. Ela não é cheia de detalhes e de enigmas e de mistérios. A palavra é clara. E só Jesus Cristo é aquele que pode nos conduzir em nossa espiritualidade. O texto anterior fala a respeito deste rogo, desta oração, e ele diz, capítulo de número 12, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua espiritualidade, o seu culto, é feito com mente e com coração. Você não está aqui sendo manipulado por ninguém. Você está aqui porque você não se conforma com este século, mas você é transformado pela renovação do seu pensar. Isso aqui não diz absolutamente nada sobre a sua capacidade de conhecimento, mas diz a respeito da sua capacidade de depender de Deus e de criar recursos eternos, para que a vontade de Deus seja experimentada por você, e ela seja boa, agradável e perfeita na sua caminhada. Portanto, queridos, esse é um caminho sem volta, é um caminho onde Deus mesmo aquece os nossos corações, numa caminhada espiritual. Portanto, ele diz também que você deve exercer os seus dons espirituais, as suas qualificações para edificar a igreja, verso 3 até o verso 8. E do verso 9 seguintes ele diz, existem virtudes que você deve cultivar, você deve ter um cuidado todo especial. Em primeiro lugar, você deve amar cordialmente. Não dá para tirar essa palavra da Bíblia. A referência cristã é o amor que Deus colocou em nossos corações, e não dá para a gente expurgar isso da nossa caminhada de fé, preferindo-vos em honra. E ao olharmos uns para os outros aqui, queridos, nós queremos honrar os nossos irmãos. Quantas vezes você já esteve aqui? E quantos nomes desta igreja você conhece? Quantas pessoas você não sabe o nome nessa plateia? Você veio aqui para ter uma aula de universidade? Você veio aqui para cantar alguns cânticos? Você veio aqui para amar seus irmãos? Quantos nomes nesse banco você não sabe dizer? Pois bem, você está atrasado. Já devia ter começado a perguntar, porque o tempo urge.
você tem apenas alguns momentos ao fim do culto para conversar com seus irmãos. Pois bem, olhe para todos eles e veja aqueles irmãos que você não sabe o nome. E vá até ele e diga: eu sou Gustavo, estou aqui há 8 anos, estou aqui pastoreando a igreja há 8 anos, sou esposo da Leoni, tenho 3 filhos, estou aqui, gosto muito de São José. Converse e compartilhe a sua vida com seus irmãos. A igreja sem isso não tem sentido, irmãos. O texto diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. E nós viemos aqui para ouvir um belo discurso do pastor que pregou lá aprendeu no seminário. Que discurso bonito, pastor. Passa ali na porta: pastor, que sermão bonito. Não foi para isso que você veio aqui só. Você veio aqui para amar cordialmente os seus irmãos. Se você não faz isso, não é igreja, irmãos. Se não existe uma relação de amor entre você e os seus irmãos, você não veio numa igreja, você veio para uma palestra. Quando você entra por aquela porta, você entra para exercer amor para com aqueles que estão aqui dentro. Ah, pastor, estou meio frio espiritualmente. Também você não ama, meu querido. Como você quer aquecer seu coração? Se você não ama, você vai continuar frio espiritualmente. Pode ler todos os livros, pode fazer todos os cursos. Seu coração está gelado, porque você não ama. Enquanto você não amar, seu coração continuará gelado. Porque se você fizer uma leitura na igreja, você nem sabe o nome do pastor de verdade. E nem convidou o pastor para tomar um café. Esse é um anexo meu, não está no sermão, viu, irmãos? Mas nem chamou o pastor para tomar um café. O pastor está aqui há 8 anos, ele não sabe nem onde você mora. E pastor que não visita, não pastoreia. E ovelha que não recebe a visita do pastor, não é pastoreada. Não existe pastorado sem visita. Não existe pastorado sem que eu veja você no olho, se eu converse seriamente contigo. Não existe pastorado assim. Existe um belo discurso teológico, como é a moda do nosso tempo. Vamos ouvir belos discursos teológicos e corações gelados, longe de Deus, longe da fé, longe da palavra. Assim como no século de trevas, tudo acontecia como dantes. No zelo, vamos ao texto: não sejais remissos, não tenham preguiça de trabalhar. Não tenham preguiça, não seja vagaroso no seu cuidado. Você deve ter cuidados especiais, e você não deve fazer isso com preguiça. O tempo hoje, querido, é pouco tempo aqui na terra, e você tem que trabalhar em prol da sua própria condição espiritual. Não vai dar para esperar para trabalhar na eternidade. Na eternidade tudo é perfeito, tudo é glória. O tempo para trabalhar é esse tempo agora. O tempo para viver junto com é esse tempo agora. O tempo para compreendermos aquilo que Deus está fazendo na sua vida é esse tempo agora. Pastor, eu estou indo para a glória. Tudo bem, na glória vai ser tudo perfeito. Não tem problema nenhum na glória. O problema é aqui. O cuidado tem que ser vivido aqui. Nós temos que fazer isso com pressa. Não podemos perder o nosso tempo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O fervor espiritual, o aquecimento da alma, vem até nós quando trabalhamos, quando nos expomos a servir. Que importante mensagem para nós hoje. Não é você ser afetado, não é você fazer uma bela coreografia, não é a sua capacidade de influenciar pessoas, e nem discursos inflamados. Não, isso não é fervor.
Não é a capacidade de nós ensaiarmos belas coreografias. Não, isso não vai resolver a questão da minha alma. O aquecimento do meu coração está diretamente ligado à presença de Deus. Um conhecimento acompanhado de um entendimento. Porque só o conhecimento vai matar, mas se vier com o entendimento do Espírito, vai viver. E não tem outro caminho para vivermos nesse tempo presente. Não, queridos, existem muitas estratégias e muitos métodos para simular um aquecimento. E para todos entenderem que há um avivamento. Avivamento é viver Cristo 100%, em todos os dias e todas as horas. O resto é coreografia. O resto é algo ensaiado, que fica bonito para que todos vejam. Avivamento é viver Cristo todos os dias, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Regozijai-vos na esperança, alegria na esperança, pacientes na tribulação, tarefa difícil, e na oração perseverantes, meio de graça. 3 recursos para vivermos dentro de um ambiente de fervor espiritual. Alegria na esperança vai nos conduzir ao entendimento de que Deus está conosco sempre. A esperança que nós temos não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Romanos capítulo 5. Alegria na esperança é a base da nossa fé. Não dá para retirar essa alegria da esperança, porque ela sustenta a fé. Ela coloca em nosso coração uma plena certeza de justiça de Deus. O barco não vai afundar, meus irmãos. A nossa vida não vai se perder. Aquilo que Deus fez na cruz não vai ser algo que ficou apenas na história, mas transformou a minha vida, transformou o meu caráter, transformou o meu ser. Eu estava morto e agora estou vivo em Cristo Jesus. É Deus quem tem o planejamento, não somos nós. E viver pela fé, na alegria da esperança, é a certeza que a justiça de Deus está paga, e que de modo algum nós sairemos dentro do entendimento do que Deus fez na história, e está fazendo na minha vida hoje. Então, queridos, não vai dar para você querer produzir fé, porque esse é um recurso que vem do eterno, e enche o seu coração de uma alegria da esperança. Pastor, mas a esperança é um negócio, é um ponto futuro. Então, a gente vive sempre olhando para frente para uma coisa que nunca acontece. É uma boa pergunta. O que nunca acontece? Salvação? Já aconteceu. O que nunca acontece? Edificação? Já aconteceu. O que nunca acontece? Espiritualidade? Desde o dia que eu nasci, de novo, eu tenho uma vida, e essa vida é espiritual. O que nunca acontece? A vinda de Jesus Cristo para estarmos na glória. Maranata, vem Senhor Jesus. Isso que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E nós vivemos na plena certeza da glória de Deus. E nós sabemos que nós não ficaremos à disposição deste mundo, mas nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. Segundo lugar, pacientes na tribulação, mais ou menos o sermão de domingo passado, né? Mas agora a tribulação se juntou essa palavra terrível, que é paciência. Nós odiamos essa palavra. Nós não temos paciência. Nós queremos que tudo se resolva para ontem, quando isso nos diz respeito. Então a paciência é algo extremamente sofrido para o cristão. Quanto tempo, Deus, eu vou ter que esperar? Pois bem, Deus é perfeito em todos os seus projetos, não existe o plano B, sempre será o plano A, e esse plano é o plano de Deus.
Portanto, as tribulações, as aflições vão nos acompanhar, mas paciência nessa hora. Deixe que Deus faça o que Ele tem para fazer no seu tempo, no tempo perfeito. Porém, quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios capítulo 13, o que é em parte será aniquilado, será terminado. Então, o ato perfeito de Deus sempre se faz presente. Pastor, mas eu estou sofrendo, pastor, eu estou aflito, pastor, eu estou em tribulação. Pois bem, meu querido, o ato perfeito de Deus não parou de ser feito, porque você está passando por circunstâncias onde Deus diz, paciência. É a hora de você aprender que você deve esperar. É Deus quem vai fazer, não é você. Espere. Isso aquece o nosso coração. Tanto a alegria da esperança, quanto a paciência na tribulação, aquece o nosso coração. Não é a coreografia, não é a capacidade de belos discursos, não é aquilo que nós podemos fazer. Século de trevas, o barco afundou. Mas é a capacidade de termos alegria na esperança e paciência na tribulação. Portanto, essa paciência na tribulação há de produzir perseverança. Quanto mais atribulado, mais consolado por Deus. Vai produzir experiência. Você não é uma pessoa inexperiente. Você já sabe o que está acontecendo no seu coração e na sua alma. Deus está no controle da sua história. Portanto, querido, você persevera. E finalmente voltamos à esperança da glória de Deus. Este é o grande momento. Essa será a hora onde todos estaremos, juntamente com Cristo Jesus, para glorificarmos ao único Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, na oração perseverante. Vejam só que ele não veio para nenhum outro meio de graça, ele não foi para a comunhão, que é a nossa capacidade de nos reunir, ele não foi para conhecimento e entendimento da palavra. Ele vem para o fervor espiritual, para um meio de graça que é muito desprezado por nós. Nós temos um grande meio de graça, que é falar com Deus e Deus falar conosco. Não exige nenhuma técnica, não existe nenhuma habilidade, não existe nenhum curso. É você falar com Deus e Deus falar com você. A palavra de Deus nos orienta. E Jesus mesmo diz, olha, vocês querem orar certinho? Está aqui uma oração para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita todas as coisas para a tua glória. Perdoai assim como eu perdoo, pois teu poder, a honra, a glória e o poder. Aprendi a oração. Que bom, agora eu já sei orar. Pois é, não vai funcionar assim. Você aprendeu algumas palavras que estão escritas, mas isso não aqueceu você. Então a vida de oração ela tem que ser aquecida. E ela só esquenta na hora que você tem que orar e falar, tem misericórdia de mim, ó Deus. E essa hora você vai aprender o que é orar. Na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora da morte, você falar, Senhor, tem misericórdia de mim. E só o discurso do Pai Nosso não vai resolver. É a hora que Deus vai mudar o seu coração, vai mudar a sua alma, vai tirar você do século de trevas e vai levar você para a presença e do altar dEle. Portanto, isso é aquecimento espiritual, irmão. Quando você passar noites e noites na presença de Deus, buscando a sua vontade, aí seu coração aquece. Enquanto você estiver entendendo que nós somos a solução para tudo, nada vai acontecer na sua alma. Essa é uma hora terrível, porque nós temos que voltar para nós mesmos e olhar e falar,
não a mim, Senhor, não a mim, Senhor, mas somente ao teu nome da glória. Isso é tudo que uma geração de crentes não quer. Nós queremos fazer belos cursos, nós queremos ir a grandes palestras, mas nós não queremos chorar do lado da nossa cama, sozinhos, com as nossas Bíblias abertas. Assim como todos aqueles que viveram espiritualmente e aqueceram seus corações. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Daí ninguém vai tirar a gente. Nós nunca sairemos daí. Deposite toda a sua experiência, toda a sua esperança em Deus. Ele te salvou eternamente. Enfrente todas as tribulações, sem perder a tranquilidade do espírito. Coloque tudo perante Deus, em confiança total a Ele. Você vai ver se o seu coração não vai esquentar, se a sua vida espiritual não será mais como o tempo onde as soluções estavam nas suas mãos. Gaste esse tempo fazendo isso, e com certeza Deus incendiará o seu coração. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.